Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Que a boa mão de Deus possa estar estendida sobre todos vocês que nos acompanham a partir deste instante. Eu espero que sejam momentos especiais, momentos de bênçãos, em que a palavra de Deus possa entrar profunda e poderosamente no seu coração e que ela gere uma fé viva, real, poderosa em sua vida. Eu gostaria, nessa oportunidade, de fazer uma oração especial no final deste culto, no final dessa mensagem. E gostaria que você pegasse aí na sua casa um pedaço de pão, separasse um pedaço de pão para nós orarmos no final, para nós buscarmos a Deus no final, está certo? Então prepare um pedaço de pão, porque no final nós vamos orar para que Deus abençoe e que seja um ponto de contato com milagres na sua vida, está bom? Mas nesta hora, eu estou a me lembrar quando aquelas mulheres que estavam aos pés da cruz, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, enfim, aquelas mulheres que serviam a Jesus, que acompanhavam Jesus, elas haviam visto a sua morte, o seu sepultamento, e na manhã de domingo elas correram até o sepulcro para ver lá o corpo do Senhor, para ver o sepulcro onde o Senhor tinha sido colocado. E quando elas chegaram perto do sepulcro, havia 2 varões de branco e perguntaram para ela: por que você está procurando o vivente entre os mortos? Ou seja, Jesus não está mais aqui. Jesus ressuscitou. E, na verdade, tudo aquilo que Jesus diz se cumpriu. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Os discípulos estavam voltando tristes, 2 discípulos voltando tristes para Emaús. Era uma aldeia próxima ali de Jerusalém. E conversavam entre si a respeito da morte de Jesus. Foi quando um peregrino se aproxima e caminha com eles, e eles falam o porquê da sua tristeza. Olha, Jesus, um varão poderoso em obras, um profeta, e foi morto por inveja, foi morto por perseguição, foi colocado numa cruz como um malfeitor. E esse peregrino começa a dizer para eles: mas não está escrito que convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens e ao terceiro dia ressuscite? E foi revelando as escrituras sagradas para aqueles 2 homens durante toda a caminhada. E quando chegaram em Emaús, os 2 convidaram Jesus para comer pão com eles dentro de sua tenda. E Jesus aceitou, o peregrino aceitou. E a hora que se assentam para comer do pão, o peregrino pega o pão e abençoa. Aí eles perceberam que aquele peregrino que estava andando com eles era o próprio Jesus. Jesus havia ressuscitado. Esses 2 homens deixaram a tristeza de lado e correram para Jerusalém para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Jesus havia vencido a morte. Jesus apareceu por várias oportunidades para os discípulos depois da sua ressurreição, até o momento em que ele reúne muitos deles e dá uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum,
e imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E Jesus, então, no dia de Pentecostes, ou melhor, Jesus, faltando 10 dias para o Pentecostes, Jesus sobe aos céus. Jesus torna-se assunto aos céus. 10 dias depois é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, a igreja do Senhor ali é formada. A igreja de Jesus, ela nasceu, não foi no dia do batismo de Jesus, nem no nascimento de Jesus, mas a igreja de Jesus nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Havia ali uns 120 homens orando, buscando a Deus, e eles foram cheios do Espírito Santo. E a igreja de Jesus, então, começou a se multiplicar. Pessoas passaram a crer, o evangelho sendo pregado, sinais, milagres, maravilhas acontecendo. Houve uma perseguição enorme. E é na perseguição que a igreja cresceu. Surgiram os mártires, os que morreram por amor a Jesus, né? Igual Estevão, que foi apedrejado, morto a pedradas, e assim muitos dos apóstolos foram mortos, muitos cristãos eram presos, perseguidos pela fé que tinham em Jesus. E sempre foi assim pela história. Todas as vezes que a igreja é perseguida, a igreja cresce. Hoje não há aquela perseguição de prender, não há aquela perseguição de matar, mas hoje usam-se leis para tentar atrapalhar a igreja. Mas olha, é um grande engano, o diabo comete um grande erro, porque é difícil segurar um cristão verdadeiro, porque ele é a igreja, onde ele está falando de Jesus. Nesses dias que o Brasil está proibido de ter reuniões, eu tenho certeza que milhares de igrejas estão nascendo. Em cada casa, em cada lar, em cada família. São as famílias lendo mais a Bíblia, orando mais, amando mais a Jesus. Então, todas as vezes que a igreja é perseguida, a igreja cresce. A igreja cresce. E já havia passado muitos anos, né? Várias igrejas haviam sido estabelecidas pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João. Em uma das lives eu falei do apóstolo João, o apóstolo do amor, esses dias atrás. Falei que ele foi preso, foi levado para uma ilha chamada Pátimos. E lá, João, já velhinho, cabelos brancos, barbas brancas, ali, talvez perto do mar, com toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, ele teve uma experiência de Jesus falar com ele e dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que fui vivo e estive morto, mas eis que agora estou vivo e vivo por todos os séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. João pôde ver Jesus ressuscitado, o Cristo com cabelos brancos, com os olhos como chama de fogo, o rosto que brilhava como o sol no seu esplendor. Era o Cristo ressurreto, aquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É esse Jesus que nós servimos, é nele que nós colocamos a nossa confiança. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a estrela resplandecente da manhã, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a fonte da água viva. É ele que disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. É esse Jesus todo-poderoso, é esse Cristo que nós confiamos, é a ele que nós servimos. E estava lá João na ilha de Pátimos, e Jesus fala com ele, falou: João, o que você vai ver? Você vai escrever para as igrejas ali da Ásia Menor, onde você é bispo. Mas foi muito mais do que isso.
Jesus falou sobre cada situação da igreja. E depois o Senhor o levou a um lugar mais alto. É interessante, no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse mostra a revelação de Deus. É o Cristo vivo, todo-poderoso, o Cristo vencedor. É nele que nós colocamos a nossa confiança, é nele que nós colocamos a nossa fé. Aquele Jesus que foi sepultado pelos homens, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia. É o Cristo que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É esse Jesus que faz milagres, que faz maravilhas, mas é esse Jesus que salva o homem, que perdoa os pecados. É esse Jesus que limpa o coração. É esse Jesus que dá a vida eterna. É esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo por toda a eternidade. E São João estava ali na ilha e foi arrebatado aos céus. É uma experiência que nenhum mortal teve. O apóstolo Paulo fala de algo semelhante, mas a experiência que João teve foi muito profunda. E foi no momento de perseguição que todos estavam contra ele. Sabe, meu querido e minha querida, não estranhe a ardente tribulação que muitas vezes te cerca. Tem momentos na vida que nós passamos por dificuldade. Tem momentos na vida que nós não entendemos. Coisas acontecem e nós nos sentimos fragilizados diante da situação. Mas é nessa hora que Jesus fala: não temas, crê somente. E quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa fé, nós temos experiências com Deus. Coisas sobrenaturais acontecem, milagres acontecem na nossa vida. Provavelmente há pessoas me ouvindo aí, precisando da intervenção de Deus, de um milagre na sua vida, de algo sobrenatural na sua casa. E Jesus fala: não temas, crê somente. São nessas horas que nós experimentamos, temos experiências tremendas, profundas, maravilhosas, magníficas com Deus. Na hora da prova. Foi assim com os 3 hebreus na fornalha. Nem um fio de cabelo se queimou da sua cabeça. Foi assim com Daniel na cova dos leões. São nessas horas que Deus estende as mãos e coisas acontecem. E eu creio de todo o meu coração, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera, do que aquilo que você pensa. Deus pode, Deus tudo pode. Deus pode fazer um milagre acontecer na sua casa, nessa pessoa da sua família, na sua vida, com você, por você, através de você. Mas João, lá em Pátimos, após Jesus falar da situação das igrejas, Jesus o leva a um lugar mais alto e havia ali uma porta aberta. E Jesus mostra para João: João, o que vê você vai escrever. E olha bem o que diz isto, o que diz esse texto: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, eu ouvi falar comigo lá atrás, lá na ilha, disse: sobe aqui e vou te mostrar coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E nesse capítulo 4 de Apocalipse, João, quando olha por aquela porta, ele tem uma visão extraordinária. Ele vê o trono de Deus, e desse trono saía relâmpagos, raios, e havia 24 anciões ao redor, que estavam ali de joelho adorando a Deus. Somente a Deus devemos adorar.
adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ali estavam os anciões adorando a Deus, glorificando a Deus, a majestade de Deus, era a visão do céu. E João teve, nessa visão, ele viu 4 seres. E esses 4 seres, um dele, está no versículo 7, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo era a um boi, o terceiro era semelhante ao rosto de um homem, e o quarto era semelhante ao rosto de uma águia. Foi essa visão que a Aimee Semple McPherson, uma missionária americana, ela teve lá no livro do profeta Ezequiel. Foi daí que surgiu a mensagem, ou o nome Evangelho Quadrangular. Representava os 4 evangelhos. O rosto de leão, o leão da tribo de Judá, aquele que é poderoso, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que dá poder para o cristão, para o Filho de Deus vencer, é o Evangelho de São João. Também viu aquele rosto de boi, homens de dores era Jesus, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que se prega hoje que Jesus opera milagres, que Jesus cura o enfermo, que Jesus cura o coração, que Jesus cura a alma do homem. Está no Evangelho de São Marcos, Jesus, o médico por excelência, aquele que cura os enfermos. E também nessa visão, a semelhança do rosto de homem, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, aquele que salva o pecador, o salvador da alma, no Evangelho de São Lucas. E também um ser semelhante, com o rosto semelhante ao de águia. A águia que vem lá das alturas e sobe e faz sua morada lá no alto do monte, da montanha, simbolizando aquele Jesus que é rei, que reina sobre o seu povo e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então João estava extasiado em ter aquela visão do céu. Sabe, meu amigo, minha amiga, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Coisas que os nossos olhos jamais viram, que os nossos ouvidos jamais ouviram, que jamais subiu ao coração do ser humano, Deus tem reservado para você, para a senhora, para o senhor, para você jovem, coisas extraordinárias na glória. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele ressuscitou, ele subiu, está ao lado do Pai, deixou o Espírito Santo conosco. Mas quando Jesus voltar, o Espírito Santo subirá com a igreja e nós estaremos com o Senhor na glória. E veremos o Senhor como Ele é. Estaremos com o Senhor para sempre. E esta visão que João estava tendo do trono de Deus, ele estava extasiado. A glória, o céu. É bom você ler o capítulo 4 de Apocalipse, que você vai ter uma visão do céu. Mas ao lado, à destra de Deus, havia um livro. E esse livro estava todo amarrado, estava com laços fortes. E olha bem, no capítulo 5 de Apocalipse, João fala assim, no versículo 1: E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Olha bem, os anjos já são poderosos, mas ao lado daquele livro havia um anjo. E João descreve um anjo forte. E pergunta, né? No capítulo 5, versículo 2: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Naquele livro estavam todos os acontecimentos que sucederiam na terra. A volta de Jesus,
o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, enfim, a derrota de Satanás, a salvação de todo ser humano que creu em Deus. Mas não havia ninguém digno no céu e nem na terra de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Oh, meu querido, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém que pudesse abrir o livro, que era digno para abrir o livro, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um ser celestial. Por isso a Bíblia fala que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra existe um outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos, a não ser o nome de Jesus. Existem muitas religiões, existem muitos líderes, mas só Jesus venceu a morte. Só Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E só Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o diabo e está vivo. Ele está vivo. Então só Ele é poderoso para salvar uma alma. Então João, quando ouviu aquilo, falou: puxa vida, ninguém vai ser salvo, nada vai acontecer. E João começou a chorar. No versículo 3 fala assim: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E chorava muito, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Então João começou a chorar. O apóstolo João começou a chorar. Puxa vida, não vai acontecer nada. E de repente, no versículo seguinte, versículo 5 diz: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João, não chores. Olha aí o leão da tribo de Judá. Ele é digno, ele venceu, ele pode desatar os selos. Era Jesus. Jesus o poderoso, o Senhor, o leão da tribo de Judá. Mas olha, presta atenção nisso. Isso é uma revelação. Isso é forte, igreja. Olha bem. E olhei, e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, e enviados a toda a terra. E esse cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, ou seja, pegou o livro que estava ao lado do Pai, e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e saltérios de ouro, cheios de incensos, que são a oração dos santos. Olha bem, a sua oração, minha senhora, a sua oração, meu senhor, senhor chefe de família, senhora dona de casa, pai, mãe, você moço, moça, a sua oração não fica perdida. Ela está diante de Deus, é como incenso, é como cheiro suave. A oração de um homem, de uma mulher, de um coração quebrantado, de uma pessoa humilde, é perfume na presença de Deus. Olha bem, o incenso, que são as orações dos santos, a sua oração sobe sempre. Por isso não pare de orar. Fala com Deus, busque a Deus em oração. A nossa arma é poderosa em Deus para destruir fortaleza. A oração tem um poder extraordinário. Quando você ora com fé, a fé remove montanhas. A fé traz o céu na terra. E ali então, o incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Ô meu querido, quando você aceita Jesus de verdade, você torna-se um sacerdote diante de Deus, viu? Deus ouve a sua oração.
Deus ouve a sua oração, mamãe, papai. Deus ouve a sua oração, meu amigo, minha amiga. Mas é interessante que os anjos falavam: eis aí o cordeiro, eis aí o leão da tribo de Judá. Mas João olhava e não via o leão, João via o cordeiro. Qual é o mistério, pastor? Simples. Porque para os anjos, para os arcanjos, para os querubins, para os serafins, para os seres celestiais, Jesus é aquele leão poderoso que venceu o dragão, que venceu a serpente, que venceu Satanás, que venceu Lúcifer. Jesus é aquele que venceu aquele que era um dos anjos mais poderosos do céu, que era Lúcifer, Satanás. Por isso os anjos falavam: ele é o leão. Para os seres celestiais, Jesus era o leão, aquele que venceu o diabo. Mas João viu o cordeiro, porque para João, nós, seres humanos, pecadores, Jesus é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. É aquele que tomou sobre si as nossas iniquidades. É aquele que levou sobre si os nossos pecados. Então, para os seres celestiais, Jesus era o leão poderoso, o vencedor, aquele que venceu todas as hostes do inferno. É esse Jesus que você confia. E João olhava e falava: eu vejo um cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então ele toma nas suas mãos o livro, e ali ele abriu o livro. E nesse livro, meu irmão, está o meu nome, o seu nome, o nome de todos aqueles que durante séculos creram em Deus, creram em Jesus. E ao desatar os livros, os selos, ia acontecer o arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos que um dia Jesus voltará para nos buscar e nos levar para a glória. Mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Então, tudo isso, João se alegrou. Mas o que me chama a atenção foi essa palavra, que eles cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Ele foi morto, e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha bem, o poder do sangue de Jesus, aquele sangue quente, puro, santo, que jorrou na cruz, foi o preço pago pela nossa salvação. Por isso que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem o perdão dos seus pecados. E você, querido, poderá ouvir do Senhor Jesus nessa hora: vinde a mim os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provavelmente você que me ouve, talvez aí amargurado, triste, infeliz, desempregado, com tantas incertezas, lança o seu cuidado na mão do Senhor. Ele vai cuidar de você. Que a sua necessidade seja conhecida de Deus através da oração. Meu amigo, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem, de um homem, e por um homem que se entregue nas suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer na sua vida, com sua vida e através da sua vida, se você se entregar para Jesus agora. É esse Jesus poderoso, que para os anjos é o leão todo-poderoso, que venceu o diabo. Para nós pecadores, Jesus é o Cordeiro, que foi sacrificado por nós, que morreu por nós. Esse Jesus que ressuscitou, que está vivo e vive por todos os séculos e séculos. Amém. Que nesta hora, o Cristo ressuscitado
possa abençoar a sua vida, possa fortalecer na sua fé e possa operar milagres no seu viver. Gostaria que você pegasse agora um pedaço de pão, pegue também aí Jefferson, Isa, segurasse na sua mão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Elias estava desanimado e comeu o pão dos anjos e caminhou 40 dias. Eu quero fazer algo profético agora. Nós estamos vivendo dias difíceis. Comércio fechado, portas fechadas, muita gente temendo o desemprego. Algumas pessoas com medo porque a mídia criou um pavor enorme. Mas vai ser uma forma simbólica agora. Vamos consagrar e orar para que Deus te abençoe a sua vida. E através desse pão como um ponto de contato. O milagre é de Deus. É pela fé. O pão será um ponto de contato. Para que Deus renove as suas forças. Para que Deus te encha de ânimo, de esperança, de coragem. Que essas más notícias não tenham poder de te atingir. E se você estiver doente, você vai ser curado. Se você estiver aí oprimido, Deus vai te libertar. Enfim, Deus vai fortalecer a sua fé. Convido você a fazer a prece poderosa comigo. Eu estou falando aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Vila Arlindo Luz. Sei que Jesus está aqui ao meu lado, esse Jesus poderoso, que não perde nenhuma batalha. Ele está ao seu lado também. E eu sei que Ele vai colocar a mão sobre você agora. Vai tocar na sua vida agora. Vai tocar no seu corpo. Você que está sentindo dores, inchaço no corpo. Você que está com problemas aí, há tempo se tratando. E toma remédio e nada acontece. Hoje é dia de milagre. Esse Cristo vivo, que esteve com João lá na ilha de Patmos, está com você agora. Una a sua fé comigo. Vamos entrar na presença de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, é neste nome poderoso de Jesus que eu oro por cada pessoa que está acompanhando essa live nesse instante. Peço que o Espírito Santo de Deus, que é um fogo consumidor, possa manifestar sobre cada um que ora comigo, para queimar da cabeça aos pés todo mal, para desfazer toda a força da moléstia, toda a força da enfermidade, da cabeça aos pés, que o milagre aconteça, Senhor. Aconteça agora, nesta hora, na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida desta tua filha e deste teu filho, que ele seja curado, que haja libertação de todo mal espiritual, toda obra do diabo caia por terra. Senhor, ajude esta pessoa a vencer o pavor, a vencer o medo, a vencer a opressão, a depressão, que ela possa vencer o pavor noturno. Ó Deus, que a luz santa e perfungente do teu Espírito resplandeça agora nesta casa, neste coração. Senhor Deus, Deus da minha vida, Deus da minha alma e do meu coração, eu oro consagrando esse pedaço de pão, que seja um ponto de contato com o milagre, Senhor, para fortalecimento, para renovo de cada um dos teus servos. Deus, que haja milagres nesta hora, que haja maravilhas neste momento, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Diga comigo, graças a Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Pode comer esse pão neste momento. Desejo a você dias maravilhosos, dias de bênçãos, que a sua fé desabroche e que você viva com Deus e viva Jesus nos nossos corações. Agradeço ao Jefferson e à Isa por estar fazendo esse programa comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.